Bom, agora como eu tinha falado, agora eu vou explicar um pouco a respeito da elipsoide, certo? Como a gente viu antes elipse, então eu achei interessante a gente fazer só mais uma revisão, uma pequena revisão, só para a gente poder entender melhor como que a gente constrói a elipse. Uma elipsoide, quer dizer, desculpa. Vocês vão perceber que uma elipsoide, agora ela é um sólido. Ela está construída num plano de 3 dimensões, x, y, z, certo? E a elipse, a gente percebeu que ela não é um sólido, ela é apenas uma figura, certo? Mas a gente pode perceber, depois que a gente vai para frente, eu percebi, se eu pegar uma elipse e rotacionar ela no próprio eixo, a gente forma uma elipsoide. Então, a ideia é o quê? A gente vai ver mais para frente. Para mim poder construir uma elipsoide no grafo, eu tenho que pegar basicamente três pontos. Primeiro eu tenho que considerar xy e o z igual a zero, xz com y igual a zero e depois yz com x igual a zero. Vocês vão entender por quê. Então vem cá, vou pegar uma revisão de elipse, certo? Então, como a gente viu ontem, né? Como a gente já viu no vídeo, que a equação reduzida da elipse é essa daqui, ó. Então, a elipse no gráfico, né, ela é dessa forma, onde o eixo maior é esse, né, e o eixo menor é esse, certo? O eixo maior é 2A, né, que esse pedaço tem origem A, e esse pedaço também é A. Esse pedaço aqui é B, né, do B que até a origem é B, e esse pedaço também até é B também. Então, forma 2B e 2A, o eixo maior e o eixo menor, como a gente viu nos elementos da elipse ontem, certo? Então, aqui a gente pegou agora uma revisão da ideia da elipse, pegando a ideia de que essa é a equação, certo? A gente vai perceber que a gente vai fazer nada mais nada menos para construir uma elipse, basicamente uma elipsoide, basicamente 3 elipses. No caso, num plano cartesiano, né, de x, y, z, a gente vai construir ele e a gente vai perceber que a gente vai fazer 3 elipses para construir uma elipsoide, certo? Por isso que é importante dar uma revisada e a gente relembrar que essa daqui é a equação reduzida da elipse, certo? Então aqui, ó, como está aqui a definição, da equação, vemos que, relembrando aqui, ó, essa daqui então é a equação da elipsoide, que a gente, como eu já tinha falado, ela entra mais um eixo, né, o eixo z, então é só a gente acrescentar o z aqui, que no caso agora, né, a gente vai considerar aqui, tendo no caso agora 3 eixos, né, para formar uma figura de 3 dimensões. Então a gente inicia, coloca aqui também o c ao quadrado. E você vê que as fórmulas são semelhantes, certo? Mas a diferença é que entra mais um eixo, né? Porque a elipsoide ela é um sólido, né? Então ela é construída num plano de 3 dimensões, certo? Então aqui, ó, a gente tem que considerar também que A, B e C é maior que zero, correto? Então aqui, ó, agora a gente vai voltar aqui. Da equação, vemos que todos os cortes da elipse por planos paralelos, né, aos planos coordenados são elipses. Então aqui, ó, se eu no caso considerar o z igual a zero, eu vou fazer primeiro uma elipse no plano xy. Olha para você ver. Se eu considerar o z igual a zero, você percebe que esse termo aqui ele some, essa parte ela some, então vai ter só xy igual a 1. Vai ter essa parte aqui igual a 1. Percebe? Então a gente vai fazer uma elipse, depois vai fazer outra elipse, depois mais uma elipse. No exercício agora vocês vão perceber como é que o que talvez aqui agora está um pouco confuso, um pouco difícil de entender. Mas a gente fazendo o exercício, vocês vão entender essa ideia por que a gente considera o z igual a zero. Para a gente pegar o plano xy e construir uma elipse, depois constrói mais uma em cima dessa mesma primeira que a gente construiu, mais uma, e depois a gente vai perceber que a gente formou uma elipsoide, certo? Então, vamos lá fazer o exercício. Bom, então agora, como eu tinha falado, né, vamos fazer esse exemplo aqui da gente construir através de uma equação, né? No caso, a gente vai esboçar essa equação, a gente vai construir uma
elipsoide, certo? Então aqui, ó, exemplo, faço o gráfico do sólido dado pela equação abaixo, certo? Essa é a equação, e aqui eu já deixei pronto o gráfico para a gente poder construir ele, certo? Então, como eu falei, primeiramente aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Eu até deixei a equação aqui da elipsoide, só para a gente pegar como base. Então, aqui não fala, ó, isso daqui tudo. Primeira coisa, o A, B e C tem que ser maior que zero, certo? Só que quando a gente olha aqui, ó, a gente vê, pô, essa equação aqui tá estranha, não está parecida com essa aqui, mas o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer isso tudo aqui ficar igual a 1, como está aqui? Então, para fazer isso tudo ficar igual a 1, o que você pode fazer aqui? Simplificar isso daqui por 144, certo? Que aí vai ficar, aqui no caso vai ficar 1. Mas, você não pode simplificar, tem uma equação, você não pode simplificar, dividir ela, ou multiplicar, alterar ela só no primeiro membro. No caso, para você não alterar ela, você tem que fazer por a equação toda. Então, tem que simplificar por ela, tem que dividir 144 no primeiro e no segundo membro, certo? Dessa forma, agora, a gente vai construir, a gente vai ver agora como que fica. Se eu simplificar aqui, ó, por 36, dá para simplificar, não dá? Vai dar x ao quadrado sobre, aqui no caso vai dar 4, certo? Simplificando, né? Mais 16 dá para simplificar, então fica y ao quadrado sobre 144 dividido por 16 vai dar 9. Mais, então aqui agora simplificando, né? 9 dividido por 144, simplificando por 9, né? Que eu posso simplificar também, vai dar z ao quadrado. No caso, simplificando 9, 144 dividido por 9 é igual a 16. Vou ficar 9 em cima e 9 embaixo, certo? Isso daqui é igual a 1. Como no caso a gente precisa, né? Agora, vocês concordam que está parecido aqui no caso? Então, beleza. Como a gente já falaram, primeiramente que agora a gente vai fazer basicamente 3 passos. Coloquei coisas diferentes, ó, o primeiro. Certo? O primeiro passo aqui, ó, colocar assim, eu vou considerar o quê? Vamos considerar primeiro o x igual a 0. Então, primeiro, se eu considerar o x igual a 0, né, eu vou pegar, considerando o x, essa parte que some. Então, eu vou trabalhar só com isso daqui, ó, y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 16 igual a 1, correto? Agora percebe, eu peguei aqui, ó, coloquei o x igual a 0. Agora percebe, quando eu coloco o x igual a 0, no gráfico é como se aqui no caso eu vou trabalhar só com plano y e z. É aquela definição que a gente viu lá, considerando o x igual a 0, então agora eu trabalho com plano y e z. É como se, por um instante, que eu não tivesse esse eixo x aqui, eu estou considerando ele igual a 0, então eu vou trabalhar só com agora, por enquanto, eu fazendo esse primeiro passo, só com eixo y e z. Desculpa. Então aqui, ó, vamos resolver agora. Vamos montar agora. A gente percebe que isso aqui agora é uma elipse, né? Então a gente vai montar essa elipse aqui primeiramente. Depois vai fazer o segundo passo, né? Fazendo y igual a 0 e depois z igual a 0 também, certo? Então a gente considera, olha, percebe? Revisando a elipse de novo. Ó. No caso aqui, a gente considera isso aqui sendo A e B, ou no caso, como pode ser A, B e C. Então percebe, ó, o valor maior aqui está embaixo do z, correto? Então você concorda que ele é o eixo maior da elipse? Então eu concordo, eu posso fazer com isso aqui é o eixo maior, tirando a raiz disso aqui, que no caso, vamos considerar isso aqui sendo c ao quadrado, eu tirando a raiz disso daqui não fica, vamos considerar aqui, vamos escrever para ficar bonitinho, c ao quadrado é igual a 16, c é igual a 4, vamos considerar valores só positivos, certo? Que é medido. Então aqui, ó, eu sei que o valor do eixo maior vai pegar aqui no caso, vai pegar aqui, que no caso é 4, né? E aqui vai pegar no caso menos 4. No eixo z que a gente está analisando, certo? Que ele é um valor maior, então ele é o eixo maior, o denominador aqui. Agora, no caso aqui, ó, esse é o eixo menor, certo? A gente considera ele como b, está no y. Então b ao quadrado é igual a 9.
B é igual a 3. Vamos considerar só valores positivos, como eu falei, certo? Então aqui, ó, a gente vai agora colocar os pontos aqui, ó. Caso menos 3, né? Tá antes da origem aqui negativo, né? E aqui é 3, mais 3 positivo. Agora a gente vai fazer a primeira elipse aqui no gráfico, certo? Então vamos montar essa primeira elipse aqui. Bom, pessoal, aqui saiu um pouco. Deixa eu redesenhar ela aqui para ficar um negócio mais organizado. Então, essa é a primeira elipse que a gente desenhou, certo? A gente considerou o x igual a 0, né? Então a gente pegou só pontos do eixo y e do eixo z, certo? Então, beleza, essa primeira parte está feita. Agora a gente vai fazer o segundo estudo, né? Como a gente fala, é 3 passos. Agora eu vou fazer o segundo passo. Então aqui a gente pode considerar o quê? Y igual a 0. Agora percebe, agora como se fosse, na primeira a gente não excluiu, a gente não ignorou o x, o eixo x, agora é como se a gente ignorasse o eixo y, certo? Então, eu anulando o eixo y aqui vai ficar como? X ao quadrado sobre 4 mais, anulando o y, essa parte aqui, z quadrado sobre 16, igual a 1. Novamente, como eu falei, né, que essa parte a gente tem que analisar os denominadores para construir a elipse. A gente percebe o valor maior. A gente percebe que aqui o valor maior, o eixo maior, o denominador aqui é maior, então ele é o eixo maior da elipse. Então aqui a gente pode considerar como c ao quadrado. C ao quadrado é igual a 16, tirando a raiz, né? Considerando novamente só valores positivos, igual a 4. Então vamos pegar o valor do próximo valor de A aqui no caso, né? É o x, né? Então vamos pegar o A ao quadrado, é igual a 4, A é igual a 2, certo? Então agora a gente vai colocar esses valores aqui, ali no gráfico novamente, certo? Então percebe que a gente anulou, a gente considerou y igual a 0, então por esse momento a gente estivesse ignorando o eixo y aqui, por esse momento que a gente está fazendo a segunda análise. No primeiro a gente não ignorou o x, agora a gente está ignorando o y, por esse momento, num curto momento, no momento que a gente está fazendo cada análise, certo? Então aqui, ó, a gente considera, né, o 16 é o maior, então ele é o eixo maior. Então o ponto aqui 4 do z, ele continua batendo aqui mesmo. O ponto é esse mesmo, certo? Agora, o x, né, que agora é o eixo x, é esse daqui, ó, a gente vai ligar esses pontos, que ele é igual a 2. Então ele vai bater mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, não, né? Aqui no caso. E vai ficar mais ou menos, basicamente, o que aqui, ó. Elipse, desenhado aqui. Você percebe? Percebe, pessoal, que aqui, ó, a gente está vendo de frente aqui, mas aqui, o próximo aqui, vocês concordam que eu tenho que fazer tracejar? Porque essa linha aqui de trás eu não enxergo, mas ela está lá. Então eu faço ela tracejada. Então beleza, então aqui a gente já finalizou também a segunda análise. Agora vamos para a terceira análise. Que a terceira análise agora a gente considera o z igual a 0, certo? Que a gente já considerou o x igual a 0, o y igual a 0, agora a gente considera o z igual a 0, agora já percebe. Agora é como se a gente estivesse ignorando o z, o eixo z, certo? Agora a gente vai analisar aqui, ó, o eixo x e z. A gente vai fazer elipse em cima do eixo x e z, certo? Então pegando aqui, anulando o z agora, né? Então x ao quadrado é igual a 4, mais y ao quadrado é igual a 9. Isso é igual a 1, certo? Então aqui, ó, pegando os valores aqui, ó, considerando aqui, ó, o maior denominador, como aqui é 9, então o eixo maior agora fica no y, certo?
Então aqui eu considerando, vamos pegar aqui B, né? Seguir, que está aqui no quadro, é igual a 9, então B é igual a 3, certo? E aqui no caso, o eixo menor, né? No caso aqui a gente percebe que vai estar no x, que é o 4. Então a gente faz o quê? Ó? A ao quadrado é igual a 4. A é igual a 2, certo? Então agora a gente vai fazer o esboço. No caso, não considerando o eixo Z, a gente anulou ele, né? Então a gente vai fazer o esboço com esses dados que a gente tem. A elipse no plano X, no eixo X e Y, certo? Então aqui, ó, como a gente viu que o Y é o eixo maior, então o Y a gente considera aqui 3, ó. Certo? E agora o eixo menor, a gente considera que é X, né? Que é 2. Então a gente vai considerar aqui mais ou menos. Vai repetir aqui os pontos, né? Agora percebe, a gente aqui, ó, vai fazer essa elipse aqui, ó. Percebe que a gente agora está ignorando o Z, o eixo Z por esse instante. Então agora a gente considera só o eixo X e Y, certo? Então aqui eu fazendo mais uma. E essa daqui, a gente vê, certo? Agora eu fazendo essa daqui, ó, percebe que essa é tracejada. Próximo que eu fazer aqui, ó, ela tá lá, mas a gente não enxerga. Ali está, mas a gente não enxerga. Então percebe, pessoal? Percebe que agora a gente... Deixa eu até colocar nas cores, nas mesmas cores, um negócio organizado. Então percebe que nesse primeiro caso aqui, ó, a gente anulou, né? A gente considerou, a gente estudou o plano. No caso, vou colocar aqui, ó, a gente estudou o plano, no caso, YZ, certo? Aqui foi o plano, a gente considerou, né? Fez a elipse em cima do plano X e Z, certo? E aqui a gente fez a elipse no plano X e Y, certo? Então aqui, ó, eu pegando aqui, ó, considerando essa primeira parte que eu fiz, essa primeira elipse, né, eu considerei o x igual a 0. Então eu coloco aqui, ó, pegar essa elipse, essa primeira que a gente fez, ó, x igual a 0. Que a gente fez a análise de qual, a gente pegou e isolou aqui o x, né? A gente fez a análise dessa parte que não fez, ó, que é y ao quadrado sobre, no caso 9, né, é igual a z ao quadrado sobre 16, que é igual a 1, certo? Agora, essa segunda aqui, a gente considerou o y igual a 0, a gente fez análise do plano xz. Então, considerando a próxima, né, a gente, no caso, considerou o y igual a 0, né? Então a gente percebeu que foi essa daqui, ó. Peguei esse ponto aqui. Então aqui a gente considerou o y igual a 0. Então a gente fez a análise de qual parte aqui? A gente fez a análise do x ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado sobre 16 é igual a 1. E por último, né, a gente fez a análise dessa última elipse que a gente fez no gráfico, para construir, no caso, uma hipérbole, que foi considerando z igual a 0, né? Considerando z igual a 0, a gente considerou essa daqui, essa elipse aqui, ó. Puxar um seta. Um z igual a 0, né? Que a gente fez estudo, né? A gente analisou essa parte aqui, ó. Considerando o z igual a 0, analisando essa parte, o x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Certo, pessoal? Então aqui, agora vocês percebem que a gente foi ligando 3 passos, né? Pegando cada passo, primeiro analisando o plano YZ, considerando x igual a 0, depois analisando o plano XZ, considerando y igual a 0, depois analisando o plano
XY, considerando o Z e o A0. Em forma disso, a gente foi fazendo passo a passo, né? Cada passo desse a gente construiu uma elipse e, como eu falei, num todo, né, a gente percebe que como se fosse uma bola de futebol americano, né? É uma elipse o gráfico. Então, a gente construiu aí uma elipse. Eu espero que tenha ficado bem claro, né, esse exemplo. Então, agora eu vou passar, no caso, só mais uma ideia de como um exemplo que a gente percebeu aqui, ó, que a elipse ficou na origem do plano cartesiano. Então, eu vou passar a ideia, a fórmula, né, a equação, a fórmula para resolver se a elipse tivesse fora da origem do plano cartesiano, certo? Aí como é que a gente vai produzir essa elipse? Então é isso. Então agora vamos lá para a próxima explicação. Bom, pessoal, então agora eu estou passando um elipsoide, né, com centro fora da origem. Então aqui, como eu fiz duas partes, né, eu só decidi colocar aqui de novo que a elipse que a gente fez, né, vocês perceberam que a elipsoide, né, no caso uma elipsoide, né, que é um sólido, com centro na origem, certo? Aqui no caso a elipsoide ela tem um centro na origem, certo? Agora aqui, ó, aí percebe, a elipsoide aqui, ela não está com o centro mais na origem do plano cartesiano, ela está fora, o centro da elipsoide ela está fora do plano cartesiano. No caso, o centro dela tem agora um ponto, né? O centro dela tem uma coordenada, x, y, z. Então a ideia é o quê? Quando a gente vai fazendo a questão, a gente vai fazer, mas só que a elipsoide não vai estar mais no centro, ela vai estar fora, né? Para a gente descobrir, né? Para a gente ver o valor da onde ela está a mesa, é só pegar o x menos o valor x0, depois o y menos o valor de y0 e depois o z menos o ponto de z. Z0 que eu considerei aqui. Assim, no caso, a gente vai saber os pontos, né, de onde a elipse vai estar, né? No caso, a gente vai saber os pontos de onde a elipse vai estar posicionada no plano cartesiano, certo? Então, eu expliquei a parte de elipsoide, né? Fiz aquele exemplo, eu espero que tenha ficado bem claro a parte de como monta um gráfico, né? A ideia de elipsoide, de onde ela surge, né? E o exemplo, espero que tenha ficado bem claro. E é isso aí, pessoal. Até mais.